Então vamos lá, gente. Sou eu de novo e agora eu vou finalizar toda essa parte que o Carlos mostrou para vocês com uma técnica que se beneficia muito com essa ideia de nanofoco. Tá? É uma técnica que eu já tinha comentado com vocês, que é basicamente a técnica de taicografia. Vou dar alguns exemplos interessantes e as possíveis perspectivas que a gente teria, né, vai ter no Sirius. Infelizmente é uma técnica que a gente não consegue, né, ainda daria até em alguns casos para tentar fazer aqui no LNS, mas obviamente no Sirius vai ser de grande interesse, né, para nós aqui na parte de imagem. Mas antes disso eu vou falar a parte de tomografia, que eu estou devendo um pedacinho só para finalizar. Então, aquela bela coisa de sempre, né? Só renovando o que é a tomografia, definindo aqui o que é projeção. E para quem gosta de curiosidades, né, a origem do nome é justamente a composição dessas palavras em grego. O que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar o teorema da fatia de Fourier, tá? Que é uma descrição matemática de como você pode usar essa informação para realmente reconstruir a informação 3D. Vai ter para todos os gostos, tem tanto matemática aqui quanto uma coisinha mais alegrinha, mais animadinha. Mas a ideia aqui é simples, tá? Se eu escolher uma direção conveniente, no caso, por exemplo, a direção Y, eu vou definir a minha projeção como sendo a soma ao longo daquela direção, tá? Tranquilamente, isso daqui realmente é a definição de projeção, sendo que f é qualquer função. O sentido físico dessa função e como eu monto essa soma vai variar de acordo com a técnica, mas eu defino minha projeção assim. E aí eu posso, obviamente, já partir para a minha transformada de Fourier, que é definida, né, por essa transformação aqui. E o que, se o pessoal estranhar, vez ou outra tem uma constante que entra, uma constante que sai, mas não acaba sendo muito importante nesse caso. Então eu posso pegar essa definição e escolher, né, uma direção nesse meu espaço de Fourier. Então, uma vez que eu fiz a transformada de Fourier do meu f, eu escolho a minha determinada direção, convenientemente, e eis que eu consigo encontrar, né, dentro dessa minha transformada de Fourier, a minha projeção. De fato, o que eu tenho aqui é a própria transformada de Fourier da minha projeção. Tudo bem? Basicamente, então, o que eu tenho aqui? Então, e esse é o grande tchan, digamos assim, desse teorema da fatia. Tá? O que eu tenho aqui? Então, uma vez que, agora a parte mais pictórica, uma vez que eu meço a minha projeção, ou seja, eu estou fazendo a integral, né, nesse caminho que eu tenho aqui, e o gráfico que eu vou ter é esse mostradinho rosinha aqui, esse peteta aqui, eu posso pegar e fazer a transformada de Fourier desse elemento aqui. Tudo bem? Se eu fizesse essa transformada, por aquelas continhas que eu mostrei para vocês, eu sei que a transformada desse elemento se encontra nesta região aqui. Ou seja, esses pontos que preenchem, né, esses pixels, vamos colocar assim, que estão nesse plano aqui, são os mesmos pixels que eu vou calcular se eu fizer a projeção e depois a transformada de Fourier. Certo? E essa imagem que eu estou mostrando aqui é a transformada de Fourier bidimensional do meu objeto. O que eu tenho no final? Se eu começar a girar, né, essa minha projeção, eu começo a preencher esse meu espaço aqui. Tudo bem? A continha não é tão simples, eu mostrei só para uma região, mas a transformada de Fourier é comportada o suficiente para eu poder fazer transformadas lineares, espaciais. Então, só preciso girar meu sistema de coordenadas, faço a projeção, depois giro de volta e coloco onde eu preciso. Tudo bem? Então, com isso, vocês veem que, de certa forma, eu tenho como preencher o meu espaço a transformar. Eu estou, de certa forma, medindo o espaço recíproco da minha amostra. Tudo bem? Óbvio, como eu mostrei para vocês, se eu tenho um, eu tenho o outro, e eu não vejo nenhum problema em voltar para trás, uma vez que eu já preenchi esse espaço. E é assim que é o teorema da fatia de Fourier. É assim que ele funciona. Tudo bem? Não é muito, digamos assim, é um pouco mais complicado do que isso na prática, porque vocês reparem que, na verdade, eu tenho uma distribuição de pontos muito mais concentrada no centro, ou seja, baixas frequências do que na extremidade. Isso pode me causar alguns artefatos, mas analiticamente, se eu fizer projeções suficientes, eu consigo fazer essa transformação direta. Se eu não quiser fazer uma transformação direta, eu posso, por exemplo, utilizar aquela abordagem que eu mostrei para vocês. É um pouco, obviamente, eu vendendo meu peixe, né? Existe uma discussão se isso realmente vale a pena, porque você paga um preço com o tempo,
Mas aqui é só para dar uma ideia para vocês e para relembrar aquele algoritmo que eu apresentei para vocês e como que ele, eu comentei com vocês que você pode colocar em tomografia. Então a ideia é justamente essa, uma vez que eu tenho as minhas projeções, aqui vejam que eu já tenho em tridimensional, então não sei se o desenho estava claro antes, essas linhas vermelhas aqui representam uma única fatia. Uma vez que eu empilho todas essas fatias, eu vou ter uma estrutura como mostrada aqui. Então se eu tenho uma projeção, faço a transformada de Fourier desta projeção e ela vai preencher o meu espaço recíproco dessa forma que eu tenho aqui. Sim e não, porque depende de como você, obviamente, monta isso daqui. Porque o tomógrafo médico ele já usa outros truques, ele faz aquisição em espiral, né, ele tem vários pontos que ele não mede, ele precisa interpolar. Se você entende tudo isso daí, sim, você pode montar o seu espaço de Fourier com os dados que você tem, você ainda vai ter problemas de interpolação, provavelmente ainda mais sérios, porque eles vão estar fora do plano, mas eles respeitam esse teorema aqui. O problema que você pode ter é que isso daqui funciona bem no espaço analítico. Quando você passa para um espaço numérico, onde você não utiliza, por exemplo, a transformada de Fourier, mas sim, por exemplo, a FFT, que é um algoritmo, né, para você esse cálculo, você pode criar alguns artefatos. Então é bom você, né, justamente por problemas de interpolação. E é isso daqui que digamos assim, esse approach, digamos assim, tenta resolver. Porque a ideia aqui, tudo bem, eu consigo medir todos esses planos, mas se eu quiser realmente ter a informação do meu objeto, eu preciso ter que todo esse espaço recíproco tem que estar preenchido. Então essa regiãozinha aqui no meio entre dois planos, que equivale justamente a essa região aqui, na qual não tem informação, esse algoritmo ele tenta justamente preencher essa informação daquele jeito que eu mostrei para vocês, certo? Usando justamente esse comprometimento entre a minha medida, que foi obviamente levemente modificada, com grandezas que eu sei que fazem sentido físico, tá? E é assim que eu posso pegar. Tudo bem? Então, esse aí foi mais ou menos o teorema da fatia que eu estava devendo para vocês no contexto de algoritmos iterativos e de Glasbert-Saxton. Ok, então vamos lá agora para CDI propriamente dito. Já tinha comentado com vocês, a gente acaba, né, você usa o espalhamento de luz, relembrando rapidamente. O que a gente faz necessariamente para usar aquela modelagem de transformadas de Fourier, a gente vai estar no regime de Fraunhofer, que é o regime de campo distante. Tudo bem? E aí eu tenho aquele velho problema, que é o problema da fase, que eu preciso dar um jeito de resolver, justamente porque o meu detector não enxerga. Tá? Recapitulando, é isso aí que a gente tem. Mostrei já esse paper para vocês, e uma coisa que eu queria destacar, primeiro que eu falei errado, tudo bem, o autor desse paper aqui é o Sayer, e o Shannon, na verdade, alguém me perguntou alguma coisa, se era o Shannon da teoria de informação e tudo mais, é ele mesmo. O Sayer não é, o Sayer era um cristalógrafo propriamente dito, mas o Shannon era ele mesmo. Mas o autor do paper é o Sayer, e o paper inteiro é isso daqui. Eu não sei, né, antigamente, eu não sei se era mais fácil e tudo mais, você fazer. De fato é só isso daqui, dá para você ler, mas o que eu mais gosto nesse paper, depois que você lê, é o detalhe que, como todo livro didático, ele termina com uma frase, né, que te ajuda a continuar estudando. Enfim, tá, funciona. O mérito aqui é simplesmente que as conclusões que ele mostra aqui, ele simplesmente discute para você, que hoje em dia até que é uma coisa clara para quem trabalha com processamento de sinais, mas na época eles estavam ainda entendendo que existe formas de você carregar toda a informação de uma onda contínua se você fizer uma amostragem inteligente o suficiente. Basicamente, frequência de Nyquist, se vocês não sabem mais ou menos o que é, mas é justamente isso. Eu tenho um sistema digitalizado, eu consigo carregar toda a informação. É basicamente isso que esse paper faz, e ele estende essa discussão de uma forma sucinta para o contexto de cristalografia, já que você mede o espaço recíproco. Tudo bem? Então é só mais uma brincadeirinha, porque na verdade o que eu quero falar para vocês é uma aplicação desse CDI, que é taicografia. Aquela mesma historinha de grego, né? Tem gente que fala que na verdade taicografia, o pessoal fala que é pticografia.
Pticografia. Eu até coloquei no Google, se vocês quiserem, realmente é um negócio desse tipo. Pode mandar o Google falar grego, ele fala, 9. E aí, enfim, tirou a dúvida. O que quer dizer? Quer dizer dobra. Que é aquela ideia de você ter, não dobra no sentido dobrado, é simplesmente enrugado, né? Que é que você vai ter o seu espaço acessível, você vai medir mais de uma vez. Relembrando o que né, afinal de contas eu estou medindo, eu vou medir uma amostra, eu vou modelar a minha amostra e nessa amostra eu vou ter uma grandeza de amplitude e uma grandeza de fase descrita nisso daqui. Tudo bem? Era isso só que eu queria relembrar com esse slide. Porque agora a gente pode começar a ver alguns exemplos. Tá? Então, daqui é um exemplo de taquografia que foi utilizado para amostras biológicas na presença de nanopartículas. Tudo bem? Usando o raio-x mole. Então, foi um trabalho que eu fiz quando eu estava lá nos Estados Unidos. Então, a ideia é justamente que era, então, usando um setup experimental de taquografia, mostrado aqui do lado. Então, ele usa lente de Fresnel, usa aquele elemento óptico que eu mostrei para vocês, o que trouxe vários problemas, porque essa distância aqui era menor do que milímetro, então era bem dificilzinho de alinhar. Mas, basicamente, se eu tiver um motor, né, firme o suficiente, eu posso tirar vários padrões de frações. Tá? Qual foi a minha amostra? Bom, a minha amostra eram células que foram células aderentes, elas cresceram em cima de uma superfície e eu tratei elas, incubei elas com nanopartículas de sílica, que é esse shell aqui em volta, e o núcleo de óxido de ferro. Tudo bem? Então, é isso daí que a gente tentou levar. Tinha vários problemas, o ambiente era em vácuo, então eu precisei fixar a célula e tudo mais, né? Mas essa era a ideia, você conseguir enxergar isso daí. O que a gente fez primeiramente? Pré-caracterização, como o pessoal fala, é muito importante. A gente tem uma imagem aqui de fluorescência, a sílica naquele material ele era fluorescente, então o verde aqui, embora não apareça, são as nanopartículas, e o vermelho era um fluorófilo que se grudava a lipídio, então basicamente aqui você tem a membrana. Certo? A gente consegue relacionar. Se vocês ainda não repararam, a estrutura, né, no qual as células estão aderidas é uma estrutura de uma grade de microscopia eletrônica. Tá? Então aqui, obviamente, porque eu preciso de uma coisa que seja transparente. Eu não quero... Tudo bem que raio-x passa, tem um poder de pigmentação bom. Nesse caso não é tão bom por causa da energia, mas a gente também podendo... O ideal é fazer a nossa amostra flutuar no ar. Então essa é a ideia de você ter aqui. Então reflete muito. O interessante dessas técnicas, que de repente serve até de dica para vocês. Quando vocês pensam, por exemplo, em técnicas de microscopia... usando raio-x, vocês, se tiverem alguma experiência com microscopia usando elétrons, vocês podem trazer muito dessa experiência para nós. Inclusive é uma coisa muito boa que a gente vai ter que precisar rever e tudo mais. Então vale muito a pena. Porta-amostra, procedimentos de conservação de amostra, introdução de elementos de contraste. Tudo isso são, obviamente, problemas que já foram pensados na microscopia eletrônica e é um bom ponto de começo para a microscopia de raio-x. Uma vez que a gente vai ter uma máquina inédita aqui, é ótimo que a gente tenha ideias nesse sentido também, porque a gente não vai pensar em tudo. Então, quando vocês estiverem pensando, de repente, né, na proposta de vocês, dá uma conversada, relembra aquela medida que você fez em microscopia eletrônica, e traz para nós, que com certeza vai ser bem interessante. Bom, obviamente, como eu comentei, não sei se deixei muito claro, se você faz uma medida de tacografia, geralmente você ganha uma medida de Stixen. O que é Stixen? Não sei se vocês lembram. É transmissão de raio-x. Então eu ganho uma medida de Stixen de graça, digamos assim. Porque em vez de olhar para o padrão de difração, eu simplesmente vou ver para tudo aquilo que passou do outro lado. Costuma vir de graça. E aí, com isso, a primeira medida que a gente fez a gente varreu uma tomografia e conseguiu fazer uma reconstrução tomográfica utilizando essa imagem de Stixen aqui. Tudo bem que ela tem uma resolução de 50 nanômetros, justamente porque, como, né, o Carlos mostrou para vocês, eu tinha um foco que tinha essa ordem, né, então eu tinha um foco de 50 nanômetros, um step de 50 nanômetros, me deu essa resolução de 50 nanômetros. Claro que o interessante de fazer tacografia é conseguir ir além disso daí. Porque você não está olhando mais só para a informação integrada em cima do seu foco, mas sim
Você está olhando para os detalhes dos elementos dentro daquela iluminação. Então, o que você tem é muito mais detalhe aqui. Tanto que fica interessante até de você fazer uma correlação entre a região, né, de tomografia por Stixin e a sua projeção de taquografia. Tá? Por fim, detalhes da imagem aqui. Lembra que eu comentei que você tem uma imagem que tem duas componentes? Ela é uma imagem complexa. É complicado você plotar uma imagem complexa, então o que a gente faz? A gente pode quebrar entre uma imagem baseada no contraste por fase e uma imagem baseada em contraste de amplitude. A amplitude, se vocês lembrarem, é associada à absorção do material. O interessante, por exemplo, se vocês compararem essa região aqui, que é a mesma região, você não enxerga quase nada aqui. Por quê? Isso daqui, para quem não conhece, é a estrutura de carbono que sustenta a minha célula. A estrutura de carbono que está lá na minha grade de microscopia eletrônica, no qual a minha célula está apoiada. Tem um truquezinho aqui, mas ela está apoiada nessa estrutura aqui. Aqui, e aquilo é basicamente um carbono extremamente leve, extremamente fino, que contribui muito pouco para a absorção, e por isso eu não tenho quase informação nenhuma aqui. Porém, ele muda a fase da onda, e aí eu consigo ter um contraste de absorção. Outro detalhe interessante é que a minha nanopartícula, como eu falei para vocês, ela era um corchel de sílica com óxido de ferro. Esqueci de comentar com vocês, a energia que a gente escolheu para fazer essa imagem é a energia de absorção do ferro, certo? No caso, a borda L do ferro, vocês não precisam saber, é 710 eletronvolts. O que isso significa? Significa que na região onde eu tenho ferro, eu vou ter um consumo, digamos assim, uma alta absorção dos meus fótons. O que significa que, o que implica que na minha imagem por contraste de amplitude, eu vou ter uma região com contraste bem elevado. O interessante é que, como meio que a gente não pensou isso na hora, mas é legal ver que como a minha nanopartícula ela é um corchel, eu consigo, em vez de ver uma maçaroca de ferro, eu consigo distinguir o núcleo certinho dela aqui. E aí isso daí eu ainda posso usar para calcular a minha resolução que eu consegui. Então, eu tenho a minha distribuição de partículas, obviamente elas não são, né? Tem sempre uma distribuição envolvida, mas como eu consigo distinguir o núcleo certinho, eu posso fazer um estudo de linha, e aí a conclusão que eu chego é que eu tenho uma resolução de aproximadamente 16 nanômetros. Tudo bem? Então você consegue chegar numa imagem com uma resolução muito boa, embora a minha iluminação só tinha 50 nanômetros, que era o que eu tinha antes. Tá? E esse é o grande assim, o chamariz da taquografia, justamente você conseguir puxar a resolução, além do fato de você ter essas imagens com um pouco mais de informação. Tudo bem? Então tá. Então, esse daí foi só um trabalhinho. Eu vou apresentar outro trabalho para vocês, porque tem uma outra coisa interessante também em taquografia, que é, esse slide vocês já viram, mas, não sei se vocês lembram, eu também posso refinar, entender o meu padrão de iluminação. Tudo bem? Então, esse foi um trabalho, né? Não acompanhei, mas é um paper bem interessante, porque aqui a preocupação deles não é a amostra, e sim é o padrão de iluminação. O que eles vão usar como lente? Então, só um adendo rapidinho aqui que eu achei interessante. Eles vão usar uma componente que chama Compound Refractive Lens. Tudo bem? E aí, ele é basicamente um material muito leve, o pessoal usa berílio, embora primeiro, historicamente, se não me engano, foi alumínio. O pessoal pegou um tarugo de alumínio e furou, fez buracos nele. Fácil, né? E o detalhe é que aí, se você olhar nessa seção aqui, você tem uma lente convexa. Só que aí fica a pergunta para vocês, isso daqui é uma lente convexa, quem que conhece lente convexa? Ela geralmente não funciona como uma lente de focalização. Por que com raio-x ela funciona? Porque o índice de refração, exatamente, o índice de refração é negativo. Então, embora você tenha uma lente convexa aqui, ela vai funcionar como uma lente que focaliza, né, que a gente tem aqui. Ele pode ser muito pequeno, mas ele é negativo, então ele vai funcionar ao contrário. E justamente por ele ser pequeno, a gente faz uma composição de várias lentes, uma atrás da outra. Pronto. E isso daí é rapidinho, Crash Course Compound Refractive Lens. Ah, não, desculpa, é menor que 1, perdão, menor que 1.
E, enfim, mas funciona no contrário. Então, o que o pessoal fez aqui? Pegaram uma amostra que eles conheciam, tá? Pega uma amostra conhecida e usa lente. E usa tacografia para justamente, quando eu digo uma amostra conhecida, tacografia você não precisa usar uma amostra conhecida. A gente diz que é uma amostra chata também, boring, porque é uma amostra muito simples que o seu algoritmo não vai ter problema para resolver, porque o foco é você conseguir resolver a iluminação. Então você vai pegá-la, colocar aqui e consegue resolver qual seria a iluminação dessa lente na minha amostra. Uma vez que eu sei a iluminação, eu posso propagar, né, qual seria a minha onda eletromagnética nas direções que podem chegar, inclusive, na saída da minha lente. E aí eu tenho ideia de qual seria, digamos assim, a distribuição de fase exatamente na saída da minha lente. Tá? Uma vez que eu tenho isso, não sei se vocês repararam, eu mostrei para vocês uma aproximação, não, digamos assim, a primeira lente composta, que eram basicamente buracos cilíndricos. E trabalhar com isso cria aberrações, porque uma lente, se você entende um pouquinho, se vocês lembram de ótica, uma lente tipicamente não é um círculo, sim, é mais uma forma um pouquinho mais complicada. Então, a partir dessa posição, necessariamente vai criar uma aberração. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai analisar, vai simular, né? A gente já tem um indício de que é uma aberração esférica, então a gente simula qual seria a aberração que a gente tem, e eis que a medida que a gente tem é uma medida muito semelhante daquilo que a gente tem lá. Então, pronto, a minha lente ela tem necessariamente uma aberração esférica. Para vocês terem uma ideia, foi feita uma análise onde eles tinham, se não me engano, eram 20 lentes de berílio. E eles pegaram e admitiram, bom, essas 20 lentes são todas iguais, e qual que é o erro que eu tenho que ter em cada uma dessas lentes para ter esse tipo de aberração? O que eles observaram foi que você tinha que ter variações em torno de 500 nanômetros. Então vejam aí mais ou menos, né, o grau de precisão que você precisa ter para fazer cada uma dessas lentes. Então já não é um objeto pequeno, você tem que fazer 500 nanômetros de precisão e repetir ele 20 vezes. Se fossem todos iguais, né? É só uma aproximação. O interessante é que isso daí não é muito importante, porque você está olhando o comportamento coletivo de todos eles. E por conta disso, eu vou me preocupar com a resposta final que eu tenho. E essa resposta final já vai ficar em torno de 20 microns, muito mais, digamos assim, palatável em termos de manufatura. E foi disso de que eles se beneficiaram, porque eles puderam fazer uma lente corretiva baseada simplesmente em silício. Então, você vê como a velocidade da onda dentro do silício, faz, digamos assim, no caso por ablação a laser para ter bastante precisão. Eles argumentam justamente com o interesse de usar silício também porque é um material extremamente conhecido, né? E aí você consegue literalmente esculpir a lente que você precisa para, no final das contas, você fazer e compensar a aberração cromática que você teria, a aberração esférica que você teria devido à sua lente. Tá? E com isso, eu posso sair, né, de uma iluminação de uma lente que tinha uma aberração para uma lente que o que eles falam é praticamente perfeita, chega no limite de difração. Tá? Então isso é uma aplicação de tacografia que funciona um pouquinho ao contrário, porque agora em vez da amostra ser o interesse que você tem é a iluminação. E pronto, resolvido, entre aspas, o seu problema, e aí você tem uma lente melhor. Tudo bem? Tem mais uma apresentaçãozinha rápida, não sei, acho que dá tempo. 20 minutos. Acho que tem... tudo bem, 15 minutinhos. Não vai demorar menos que isso. Porque é só um exemplo que aqui acho que é interesse, inclusive, do pessoal de magnetismo. Eu sou um cara de biofísica, então no final das contas vai ter um pouquinho de biologia no negócio, mas é um outro exemplo de tacografia rápido para dar uma noção para vocês do que a gente tem. Então é um estudo que foi feito em magnetossomos. Tá? O que é um magnetossomo? Magnetossomos são nanocristais de óxido de ferro magnético que as bactérias conseguem criar porque elas querem saber para onde, sei lá, o norte fica. Né? Elas usam isso para se guiar. E aí pronto, é isso daí, legal, está lá dentro das bactérias e a gente vai usar microscopia, tacografia para olhar essas estruturazinhas. Então você pode fazer aquela mesma brincadeira que eu fiz.
São estruturas semelhantes àquelas que eu fiz. Só que agora eu posso também variar a energia. Tá? E se eu variar a energia, eu vou ter um experimento de espectroscopia em cima disso daí. Então agora eu já estou estendendo para outro caso. Se antes eu estava tentando olhar a distribuição espacial e correlacionar até com uma distribuição espacial em outras modalidades, até distribuição espacial tridimensional, aqui eu estou olhando para energia, então estou variando outra dimensão. E se eu variar a energia, então aqui como eu falei para vocês, eu estava trabalhando na borda do ferro, então eu vou variar a minha energia em torno dessa borda, certo? Então, novamente, eu comparo a minha imagem de Stixin com a minha imagem de taquografia, vejam aqui, né, o salto que você tem. E se eu pegar e olhar com mais cuidado, aqui acho que não está muito claro, mas aqui é o espectro integrado, eu estou somando todos os espectros que eu meço, dentro desses elementozinhos aqui que são os magnetossomos. E eu tenho uma curva de absorção da borda, né, curva de absorção do ferro. Eu consigo calcular isso daí baseado no contraste da minha imagem, certo? Então vejam que eu já tenho uma certa especificidade química. Por quê? Porque eu sei que eu tenho dois tipos de ferro, já que são óxidos, dois tipos de ferro oxidado, ferro 2 e ferro 3, e eu consigo selecionar regiões. Dentro dessas regiões, né, eu analiso individualmente cada uma delas e pronto, eu já consigo entender a composição química na escala de alguns nanômetros naquela minha imagem, para aquela projeção. Tudo bem? O legal de trabalhar com imagem é que é tudo muito fácil, né? Porque se você joga uma imagem aqui, já está feito, né? Não precisa explicar quase nada, né? Então, tem pessoal aqui de fração que tem que calcular um monte de coisa, eu só mostro uma imagem e mostro onde está brilhando e vocês já ficam felizes com isso. Então, beleza. O D, eu não sei, realmente é problema no paper. Eu acho que ele só pegou do magnetossomo aqui. Não sei se é metálico, porque o problema é que ele não faz muitos pontos, não tem uma resolução muito boa. Eu chuto que não, pelo ambiente. Eu não sei nem se vale a pena você introduzir ele como hipótese, assim. Mas pelo conta do ambiente, eu chutaria que não é. Beleza? Não, tá certo, é interessante. Tem que questionar esse tipo de coisa aqui. Porque no final das contas ainda é uma técnica razoavelmente experimental. Você não consegue fazer isso em muitos lugares e a interpretação desses dados não é papum assim. Tudo bem? Não sei se vocês viram, isso daqui é uma absorção. É um pouquinho diferente a informação que você tem na imagem, tem que dar uma certa cozinhada. Outra coisa interessante que tá mostrado aqui, você também tem a componente imaginária, tá? do seu índice de refração, ou do F1, F2 linhas, ou, enfim, depende do modelo que você vai ver, no final das contas é tudo a mesma coisa, você precisa ficar só pulando de um lado para outro. Então é o que você tem aqui. Por fim, então, se eu tenho um elemento magnético e tenho o espectro de absorção, vamos fazer logo um XMCD. Então eu aplico o campo. Vocês já viram que é XMCD, eu imagino. Então eu simplesmente aplico o campo e pronto, consigo também um contraste baseado em XMCD, né? Novamente, então, faço a diferença e posso selecionar os meus pontinhos que eu tenho aqui. Tudo bem? Tudo isso com a resolução de alguns nanômetros, por causa da ideia de taquografia. Tudo bem? Então, a bibliografia, tem esses 3 papers que eu fiz, e a parte de tomografia, quem quiser, tem um livrinho bem velhinho, bem antigo. Tá? Prontinho. Perguntas? Não, tá todo mundo cansado, com fome. Sobre o teorema de fatiamento, se eu entendi bem, você mapeia, a função mapeia as inhomogeneidades da superfície da sua partícula? Como? Qual? Quando você
você tem a função lá de slice, sim, do fatiamento. Uhum. O que você basicamente está mapeando, a transformada de Fourier, ela está mapeando a superfície da partícula. Não. Isso aqui está mapeando a transmissão, a absorção no raio-x, do caso. A absorção no raio-x. Isso, a absorção no raio-x. Isso daqui é minha função de transmissão. Ok. Tá? Okay. É a integral propriamente dita desse ponto até esse ponto aqui, vai me dar esse valor aqui em cima no gráfico. Ok, mas quando você rotaciona... Quando eu rotaciono, eu só estou mudando a direção na onde eu estou fazendo a integral. Ok, ou seja, só a integral. Okay. Eu só estou mudando a direção. Eu estou sempre fazendo essa integral que eu estou mostrando aqui em cima, que eu mudei. Né? Eu só estou mudando a direção dessa integral aqui. Okay. O que eu posso fazer é o seguinte. Eu posso mudar... geralmente o pessoal, inclusive, nem faz uma regra geral. O que eles fazem? Eles mostram que isso daqui, que é a transformada de Radon, que é essa integral aqui, que é essa soma, ela é invariante se você mudar, se você rotacionar o sistema de coordenadas. Tudo bem? Não vai mudar. Eu vou somar, a soma não muda, né? Se eu mudar o sentido de onde eu estou somando. Então é justamente essa que é a ideia. Eu posso rotacionar o meu sistema de coordenadas, eu faço a minha soma. Certo? Quando eu rotaciono o meu sistema de coordenadas, eu mudo também o sistema de coordenadas aqui do espaço de Fourier. Então, né, fica tudo parado e eu giro aqui em volta, ou o meu sistema gira, o meu espaço gira e eu vou sempre preenchendo essa mesma diagonal aqui. Né? O efeito é basicamente o que vocês têm aqui. Se você quisesse melhorar esse resultado, você poderia diminuir o ângulo que você está rotacionando. Você poderia pegar outro ponto, por exemplo, para você poder interpolar os dois? Não desse jeito, tá? O que acontece, o que você está querendo fazer é uma translação no meu espaço real, ela não é uma translação no meu espaço recíproco. Tá? Existe uma certa de hipóteses que você tem que satisfazer para fazer esse tipo de brincadeira aqui. Tá? Basicamente, uma delas é que o seu objeto ele tem que ser, o que a gente chama limitado, tem que ser contido. Tá? E basicamente tem que ter zeros em volta dele e não tem mais nada em volta na hora que eu fizer a integral. Então, não dá para você achar que se você... Não tem para onde você ir, porque você sempre tem só o seu objeto no espaço. Você pode até mudar onde você vai estar rotacionando aqui, mas na hora que você fizer a transformada de Fourier, o que você vai mudar aqui é mais um componente de fase, né? Mas é constante, é uma translação constante. Você não vai estar adicionando nenhuma informação, digamos assim. Tá? Então não dá. Tem outras brincadeiras que você pode fazer com esses espaços. Algumas delas é recompor esse espaço de Fourier fazendo isso, mas não é direto. Mas isso funciona no espaço real. Então não é o mais indicado, mas para você entender, se eu meço metade daqui e meço a outra metade, junto as duas e aí faço a transformada de Fourier, aí eu caio aqui também. Mas você entendeu, né? No espaço real eu posso juntar coisas, no espaço recíproco não. No caso, quando você obteve a tomografia construída, né, da célula interna com a nanopartícula e o compósito internalizado, você queria avaliar a internalização, não somente a internalização do ferro, mas também o espalhamento da célula, como ela estava espalhada no suporte? Não, a gente meio que... Isso aqui é só um pedacinho da célula, é só o pezinho dela, porque se vocês for ver ela é bem grandinha, a gente está mais ou menos num pedacinho bem pequenininho, que fica dentro de um quadradinho desse daqui, não sei nem exatamente qual pedaço que é, não lembro mais. Não, então a ideia era justamente mostrar, né, ver qual a viabilidade de você usar essas técnicas para enxergar esse tipo de coisa. O interessante é que ninguém me perguntou, né, por que eu não tenho uma tomografia usando as projeções de taquografia, já que elas são tão melhores. Né? E a resposta é que o experimento não deu certo nesse sentido, porque é justamente isso que o Carlos falou. Aqui eu tenho uma resolução de 50 nanômetros, então eu preciso de uma estabilidade. Demorou algumas horas para a gente conseguir fazer a aquisição de várias projeções,
Então a gente precisava de uma precisão em posicionamento, e entenda como posicionamento a minha amostra não pode mexer, né, numa escala de 50 nanômetros. Em taquigrafias, agora que eu tenho uma resolução de 16 nanômetros, significa que essas estruturazinhas que estão aqui não podem mexer nessa escala de 16 nanômetros. O que aconteceu foi que, se a gente compara inclusive a primeira projeção e a última, a célula ela encolheu um pouquinho, né? A gente enxerga esse fenômeno na projeção de tacografia, mas não enxerga na projeção de transmissão. E ela encolheu por causa de dano radiológico. Então esse é um problema que vai ter que ser abordado, que para você fazer... Então isso é interessante. O cálculo de dose da tomografia inteira utilizando Stixen era a mesma dose, tinha a mesma grandeza do que a dose que você tinha para fazer uma única projeção em tacografia. Tá? Então é um problema que vai ter, e a informação 3D a gente não conseguiu tirar justamente porque a amostra deu uma encolhidinha. Isso, eu peguei a célula, eu fixei ela utilizando reagente químico, certo? Eu fixei ela quimicamente, utilizando paraformaldeído, né? Procedimento padrão de histologia, mas mesmo assim não é o suficiente para preservar o tecido devido à dose nessa escala que a gente tem aqui. Não porque esse daqui é justamente feito para vácuo, tá? Então a minha amostra ela foi assim que ela foi fixada, a gente deixou ela secar, tá? E aí pronto, ela perdeu o líquido e pronto, tá? O que teria que ser feito, obviamente, é isso que eu quis dizer também, para você solucionar esse problema, vai atrás de microscopia eletrônica, que já existem vários protocolos que tentam solucionar esse problema, uma vez que lá eles também entregam uma dose muito alta, com uma resolução muito alta. Então a abordagem que a gente tem que assumir para isso daqui vai junto com o que já é feito em microscopia eletrônica. Seja crio, seja fixação química, depois substituição, ponto crítico, emblocamento, alguma coisa vai ter que ser feito nesse sentido. Mais alguma pergunta? Tranquilo, então vamos encerrar as apresentações da manhã. Agradecer. Obrigado.